Graça e paz, amados. A palavra de Deus em Isaías 6, de 1 a 8, nos mostra o seguinte. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus pela sua santa palavra. O texto que acabamos de ler fala da visão e do chamamento de Isaías para o ministério profético. Quando narra a sua experiência maravilhosa, Isaías a situa no contexto histórico, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias morreu no ano 778 a.C., aproximadamente. Ele reinou sobre Judá, cuja capital era Jerusalém. Situar a experiência com Deus no contexto histórico reforça a convicção de que nós não estamos soltos, sem Deus no mundo. Há um propósito divino na nossa existência, cujos frutos são para este tempo e também para as futuras gerações. Isaías cria em Deus, mas lhe faltava uma experiência sobrenatural que o confrontasse e o impactasse. E Deus lhe concedeu essa bênção através de uma visão. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Foi descortinada a dimensão espiritual da glória do Senhor que enchia o templo. Isso me faz lembrar do hino 68 do Inário Evangélico, que diz: Deus está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos, reverentemente, servos consagrados, ao Altíssimo adoremos. Por favor, com amor espiritualmente, Deus está no templo. Que essa presença, que nem os céus, nem o céu dos céus pode conter, encham este lugar e também a sua casa, meu irmão, minha irmã, que assim como foi com Isaías, com os discípulos no dia de Pentecostes, com John Wesley na rua Aldersgate, que tiveram uma experiência pessoal com Deus, você também tem a sua experiência renovadora diante da presença da glória do Senhor. Diante da glória do Senhor, os serafins adoravam com temor. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ato de cobrir os seus rostos e os seus pés, os serafins, isto é, os anjos de fogo, expressavam reverência diante da glória de Deus.
Só é possível adorar ao Senhor reverentemente. Se quisermos adorar ao Senhor com reverência, é obrigatória a santidade no nosso modo de olhar, de falar e de ouvir, as asas que cobrem o rosto. Se quisermos adorar ao Senhor reverentemente, é obrigatória a santidade no nosso jeito de caminhar. Quais ambientes têm atraído você? Seja atraído pelo ambiente da adoração, onde o Senhor é cultuado. É nesse ambiente que a adoração cumpre o seu propósito vertical. Isto é, toda adoração é oferecida a Deus, pois só Ele é digno. Mas existe também o propósito horizontal na adoração. Os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Uns para os outros. A adoração contagia, faz com que as pessoas se sintam motivadas a adorarem também ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha que bênção o ambiente de adoração e de oração. A glória do Senhor confrontou Isaías, porque em meio àquele ambiente tão santo, Isaías pensou que seria fulminado. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías tinha um senso crítico bem aguçado, que fazia com que ele tivesse uma série de ais destinados à sociedade na qual ele vivia. Como, por exemplo, em Isaías 1:4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos. Já em Isaías 3:11, ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Lá em Isaías 6, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Em Isaías 5:11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Em Isaías 5:18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado com tirantes de carro. Lá em Isaías 5:22 está escrito: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. De fato, eram muitos ais como críticas sociais, mas quando Isaías se vê diante da glória e da santidade do Senhor, ele chega à conclusão de que o mais forte dos ais deveria ser destinado a ele próprio. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso é arrependimento e confissão. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Deus zerou a dívida de Isaías. Essa é a justificação que se dá diante da glória e da santidade do Senhor. Infelizmente, há pessoas que querem ser justificadas diante da falsa sabedoria desse mundo. Conforme disse Jesus em Lucas 16:15, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração.
pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A autojustificação diante dos homens é confortável, pois traz elogios, aceitação desse mundo, mas é abominação diante de Deus. Já a justificação diante da glória e da santidade do Senhor não é confortável, pois confronta a gente mostrando o nosso pecado, mas ela é levada diante de Deus, pois não é como os gritos de redes sociais, né? Mas é como brasa viva que nos purifica, abrindo a dimensão da santificação e da valorização da vida desde a concepção, a fim de que sejamos praticantes da verdadeira religião, conforme está escrito lá em Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Por isso, conforme está escrito em 1 Pedro 1, 13 a 21, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos a Cristo e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O Senhor pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que tenhamos a disposição de sermos confrontados diante da glória e da santidade de Deus, para que, arrependidos dos nossos pecados, possamos confessá-los e cada um de nós possa responder dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos ao Senhor. Pai amado, diante da tua presença, eu intercedo em favor desta vida, deste teu filho, desta tua filha, que tem recebido essa palavra. Ó Pai amado, que diante da tua santidade e glória haja quebrantamento, arrependimento. Ó Deus, que haja justificação. Senhor, perdoa os pecados. Zera, Senhor, a dívida pelo poder que há no sangue de Jesus. Torna tudo novo, Pai. E que corações possam se abrir declarando: eu recebo a Cristo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Que vidas possam dizer: Senhor, eu retorno à comunhão com o Senhor, com a igreja, eu retorno para o Senhor. Deus, faz assim, para a bênção, salvação. Senhor, cura os enfermos, renova, Senhor, a esperança e concede porção especial do teu Espírito
Espírito Santo, ó Senhor, ao teu povo que te clama nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.